E o que eu podia fazer de diferente? A planta? Não. Eu precisava fazer algo que chamasse a atenção do cliente, que fizesse com que esse cliente comprasse as minhas casas ao invés da casa da outra construtora, das outras construtoras. A maioria das pessoas já sabe o valor que uma fachada tem, mas na prática, qual é o impacto dela na hora da valorização e venda de um imóvel, né? Principalmente se você é construtor ou se você tem a sua casa e pensa nela como um bem que vale. E como a fachada agrega valor às construções. Hoje eu vou contar para vocês a história do dia que eu vendi uma casa por causa da fachada dela. Vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo? Olá, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Isabela Estrela, arquiteta e mentora de construção, e eu amo remodelar fachadas. O link entre fachadas e construção nasceu porque determinado momento da minha vida, quando eu comecei a construir casas, todo mundo construía muito igual, né? Todo mundo construía igual e grandes construtoras maiores do que eu pequenininha na minha primeira construção, fiz o padrão que todo mundo fez. E aí eu percebi que para eu me diferenciar dessas construtoras, eu precisava fazer alguma coisa diferente. E o que eu podia fazer de diferente? A planta? Não. Eu precisava fazer algo que chamasse a atenção do cliente, que fizesse com que esse cliente comprasse as minhas casas ao invés da casa da outra construtora, das outras construtoras. E não era preço, porque eu não podia baixar o preço, mas eu tinha que ter uma linha de atração que fizesse o magnetismo desses clientes e eu conseguisse atrair clientes reais para esse meu empreendimento. Então, uma das maneiras que eu descobri foi mexer na fachada. Na ocasião, todo mundo fazia casas muito assim, iguaizinhas, aqueles caixotinhos, telhadinho colonial. Isso estou falando há 10 anos atrás, quando eu comecei a construir, né? E eu comecei lá com duas casinhas iguais. Minhas duas primeiras casinhas foram umas casinhas assim, vou até botar a carinha delas aí, igual de todo mundo, umas casinhas bem simples. E na segunda construção que eu fui fazer, que eram 5, ali eu já tive um estalo, cara, eu preciso ser diferente. Se eu quiser me destacar nesse mercado, se eu quiser crescer, eu não tenho como bater de frente com outras construtoras. Eu preciso ter algo diferente e que faça com que os clientes queiram minhas casas. E foi aí que eu busquei um pouco das referências de arquitetura e trouxe para as minhas casas populares. Que é o que eu falo hoje sobre fachada e casas, justamente porque para mim é crucial que a fachada tenha realmente um impacto na construção e na hora da venda. Eu sei que isso faz toda a diferença entre você colocar uma casa lá toda desgrenhada e você pegar e mostrar para o cliente uma casa assim, pô, bonitona. Até o final desse vídeo eu vou mostrar os meus empreendimentos e as carinhas que eles têm, tá? Então fica até o final. E vou aproveitar e deixar o meu Instagram aí, e lá no meu Instagram também tem várias fachadas que eu remodelo, tem as fachadas do meu empreendimento, então você aproveita e me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal para saber mais sobre o mundo da construção pela ótica feminina de uma construtora e sobre o mercado de investimento em imóveis, lucratividade, projetos, vai estar tudo aqui, tá? Então aproveita para se inscrever também para não perder, tá? E compartilha comigo, aproveita, ativa o sininho e compartilha com um amigo que gosta desse mercado, gosta desse assunto, quer saber um pouquinho mais, está começando, então tu compartilha esse vídeo com ele, tá? Mas bora lá. Então o que eu fiz? Na ocasião, as casas que mais bombavam, que eu tinha percebido, eram as casas num tom vermelho. E não é aquele vermelho sangue, mas era um vermelho assim, mais vívido, um vermelho mais fechado. E eu tirei o telhado aparente dessas casas, porque estava vindo uma tendência de arquitetura moderna, e na arquitetura moderna a gente não tem muito hábito de colocar telhados aparentes. Até existem, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso. Mas a tendência da arquitetura moderna são casas retas, né? O telhado embutido, platibanda e reto. E aí eu percebi outra coisa. Fazer telhado colonial era mais caro do que usar um telhado em platibanda. Por quê? O telhado colonial tu vai telinha, madeira, e fica aparente, tem que ficar bonito. E só o custo da telha e do madeiramento é muito mais caro. Enquanto que quando você faz um telhado em platibanda, tu usa o quê? Telha de fibrocimento, que é aquela super baratinha, antiga telha de amianto, né? Que hoje é fibrocimento. E a estrutura desse telhado é muito mais barata. As madeiras são muito mais finas. Você pode usar um madeiramento muito mais simples na hora de fazer. E
Com Plus, você ainda consegue uma arquitetura muito mais moderna e mais econômica. Então, essa foi a primeira sacada. Eu falei, cara, eu tenho que deixar meu telhado plano e moderno. Então, eu mudei isso e eu percebi que foi muito bom ter mudado isso. Você pode jogar a queda para trás, pode botar calha ou não, fica a seu critério, só que visualmente ficava plano. Segundo ponto, os construtores na época usavam muito aquelas portas de ferro, aquelas portas assim meio esquisitas, e eu achava aquilo meio breve. E a primeira coisa que eu fiz também foi mudar minhas esquadrias. Eu falei, não, eu não posso construir igual. Então, na ocasião, eu botei uma porta grande, porque casa cara, quem me segue que sabe, a casa de luxo, ela tem como principal detalhe ali na fachada as esquadrias grandes. Então, eu trouxe esse conceito da arquitetura de alto padrão para casa econômica. Eu tenho um portão lá. Ah. E aí, a cor. Eu saí daquele tom, todo mundo sabe, laranja, azul, parece que casa popular tem que ser tudo igual, né? Todo mundo colorido, verde, fluorescente, uva, umas coisas assim. Eu falei, não, eu vou usar um carmim, uma cor assim mais, um vermelho mais sensual, um vermelho mais atrativo e tal. Escolhi esse vermelho e pá, fiz essa aposta. Meus queridos, quando eu acabei de fazer essas 5 casas, deu fila na porta. Todo mundo queria comprar essas casas. Todo mundo. E eu vendi elas assim. E foi um estalo, porque os construtores da região olharam e falaram, opa, o que aconteceu ali? E aquela casa está sendo disputada a tapa, tinha fila de espera. A galera ficou enlouquecida. E aí o que aconteceu? O fenômeno do copia e cola. Os outros consultores ficaram desesperados, começaram a estar nas minhas casas medir. E construtor assim, né? É filho da mãe, construtor, não pede projeto não. Ela fala, vem cá, queridona, quanto é que tu cobra aí pra compartilhar esse projeto? Não, o construtor foi lá na minha casa, medir, ó, gente, medir. Teve um construtor que entrou dentro da casa para medir. Eu cheguei lá, o cara tava dentro da casa, pra trena medindo. Fala sério, né? E aí mediam, alguns projetos ficando meio... Eles não conseguiam botar a arquitetura exatamente igual. Então eles tentaram fazer uma arquitetura semelhante, mas inicialmente não ficou muito bom, não. Alguns construtores vieram até mim e falaram, pô, quero esse projeto aí. Eu comecei a compartilhar o projeto porque não tem jeito. Eles iam fazer de uma maneira ou de outra, eu compartilhando ou não. Então, qual foi a minha proposta nisso? Como eu trabalhava muito no início num loteamento onde tinham vários construtores, eu tinha que estar na vanguarda. Então, meu próximo passo, evoluir. Minha segunda casa já não podia ser igual. Aí eu mudei de novo. Aí eu passei a trabalhar com esquadrias pretas. Você consegue perceber que um detalhezinho faz muita diferença nesse mercado? E você precisa se destacar. Então, passei a trabalhar com esquadrias pretas. E aí, nas minhas segundas unidades, eu trabalhei um tom cinza e preto. Você se lembra uns anos atrás, mais ou menos uns 8, 9 anos atrás? Usava a casa preta? Me responde nos comentários. Quase não se via. Porque o preto é uma tinta que você tem que ter muito cuidado na hora de usar para não deixar a casa feia, pesada. E eu usei preto. Ó, ali na cara dura, preto com cinza, esquadria preto, o auge da modernidade. E aí foi outro sucesso de vendas. E aí, o que aconteceu foi que nesse bairro hoje, houve uma transformação em que aquelas casas que tinham um telhadinho colonial, todas se modificaram. Os construtores pararam de construir aquilo e todo mundo foi nessa vibe. Vamos construir casa moderna, porque é isso que está funcionando. E a cada projeto novo, aí virou uma missão para mim, né? Cada projeto novo eu tinha que ir modificando, porque no final já estava todo mundo me copiando ali, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, até hoje, eu falo que eu tenho essa coisa de tentar sempre inovar na fachada, porque justamente é a vanguarda. E aí aconteceu uma história. Tem uma imobiliária aqui na minha cidade que ela é muito requisitada. E ela já fez algumas parcerias com a gente, vendia muito, mas hoje ela tem muitos construtores. É difícil. E eles vendem muito, muito. E aí, um belo dia, mais ou menos ano passado, apareceu lá a venda dela. Um cliente, assim, aprovadaço, ela vendeu pelo valor acima do valor de tabela. Aí eu olhei e falei, oi? A imobiliária tal tá vendendo a minha casa. Sim. A imobiliária tal tá vendendo a minha casa. Sabe por quê? Porque dentre todas as casas que eles tinham no catálogo,
o cliente queria a minha. Por quê? Por causa da fachada. Então, se você não acredita no poder que a fachada tem na sua casa de despertar interesse, sensação, desejo e das pessoas pagarem mais caro só para ter aquela arquitetura, passa a acreditar, meu querido. Bota isso por terra aí de achar que a arquitetura tem que ser tudo igual, porque não. E hoje os construtores estão investindo em fachada cada vez mais, porque eles sabem da importância da fachada na hora da venda. E aí eu resolvi padronizar ali no cantinho, você pode ver ali, ó. Aqui. Esse é o revestimento que hoje eu resolvi adotar um estilo. E o que é engraçado também é que alguns corretores me ligam. Isabela, sua casa aqui é sua, me manda foto. Porque algumas outras construtoras estão trabalhando um padrão tão semelhante ao nosso que eles pensam que a nossa, você vê, a gente criou um padrão de construção. E isso a gente tem mantido. Então a gente tenta sempre criar uma mesma linha de pensamento, dar volume, colocar revestimentos, quadrilha preta. E aí, quando eles batem o olho numa arquitetura que é semelhante, eles acham que é nossa, quando na verdade é um construtor que está fazendo igual. Algumas são até projetos que a gente faz para outros construtores. E outras não, os caras simplesmente copiaram mesmo, adotaram um estilo e entraram. Mas é interessante porque você vai criando uma marca sua, uma característica sua se você é construtor. E se você está fazendo isso na sua casa, você está criando uma característica da sua casa. Todo mundo vai saber que aquela casa que é sua teve um planejamento estratégico na fachada, ela se destaca no meio das outras que são todas iguais. Por isso que é tão importante você ter todo esse cuidado com a fachada, que é óbvio. Minha queridinha, meu coração bate mais forte. E nesse meio todo, quanto mais desejo você gerar, valor. Quanto mais desejado o item é, mais caro ele fica. Isso serve para minha casa, que eu vendi minha casa um dia também, mas essa é uma história que eu vou contar um outro dia se vocês quiserem. Hoje eu não vou contar, não. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história aí, de ver minhas primeiras casas, como é que foi, uma loucura lá, como é que eu fiz para me destacar. E até hoje eu venho replicando esse mesmo método e tem dado certo. E aproveita para se inscrever aqui no canal, assistir outros vídeos aqui do canal também. E se precisar de ajuda, o link está na descrição, tá? Foi um prazer estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.